Quero cumprimentar cada aluno na graça e na paz do Senhor Jesus. Você deve estar percebendo que a minha voz hoje não está das melhores, justamente porque a gente tem ministrado muito, tem falado muito. Mas eu acredito que à medida que a gente for dando aula e a voz for esquentando, ela vai melhorar um pouco e não vai te incomodar tanto à medida que a gente vai falando, tá bom? Então vamos ficar de pé aí onde você está, na sua sala de aula. Vamos orar ao Senhor, como nós fazemos frequentemente. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha falando conosco. Que não seja simplesmente uma aula. Nós não queremos absorver meramente uma doutrina. Nós queremos desfrutar do Senhor, da sua palavra, da sua vida. Queremos nos encher do Senhor pela revelação no nosso espírito. Pai, nós oramos nessa hora. Em o nome de Jesus, te pedimos, ó Senhor, que a tua revelação, ó Deus, venha na vida de cada um dos alunos agora. Haja espírito de entendimento, de sabedoria, ó Deus, para que cada um entenda plenamente a tua palavra, Pai Santo. Haja em nós corações abertos, sensíveis para receber do Senhor. Haja em nós disponibilidade, sensibilidade para a tua voz. Pai, nós também queremos comandar que toda resistência, toda oposição maligna seja quebrada e desfeita em nome de Jesus. Sejam agora livres para receber do Senhor na tua palavra. Amém, amém e amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Nós chegamos agora no capítulo 20 do livro de Êxodo. E desde a última aula, nós na verdade já estamos no último capítulo, na última parte do livro, perdão. Porque, se você observar bem, eles chegaram no Monte Sinai, na verdade, no capítulo 19. O que vai acontecer agora no capítulo 20 é a concessão da lei e também o projeto da construção do tabernáculo. Então, só lembrando você, o livro de Êxodo é dividido em 3 partes. A primeira parte é Israel no Egito. Aí do capítulo 1 até o 12, nós consideramos o 12 porque o 12 é a Páscoa. Então, nós consideramos que a Páscoa foi a experiência limite, não é verdade? Ainda que eles só tenham de fato saído do Egito quando passaram pelo Mar Vermelho, lá pelo capítulo 14. Mas do capítulo 12, então, até o capítulo 18, nós temos a segunda parte do livro, que é a caminhada ou a jornada do povo de Israel até o Monte Sinai. Nessa jornada, nós tivemos uma série de experiências. A primeira delas, podemos dizer que foi a Páscoa, que simboliza a salvação, a libertação da condenação da morte. Depois, nós passamos pelo Mar Vermelho, que simboliza o batismo, e a partir daí, então, toda a opressão de Faraó foi desfeita e Faraó não tem mais autoridade sobre nenhum dos remidos do Senhor. O povo então vai caminhando até que eles chegam em Mara. Lá em Mara as águas amargas foram transformadas em águas doces. É importante você lembrar que o Senhor estava conduzindo a nação pela nuvem, no deserto. Eles não estavam caminhando a esmo. O Senhor os estava conduzindo e os levando exatamente para os pontos que eles deveriam ir. A quarta experiência foi em Elim. Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, representa o batismo no Espírito Santo. Depois de Elim, eles então chegaram a um lugar chamado Deserto de Sim. E lá o Senhor enviou o maná. Essa foi a quinta experiência. Depois do maná, no capítulo 17, eles chegaram em Refidim, onde o Senhor fez sair água da rocha. São experiências espirituais. E ainda no capítulo 17, eles lutaram com Amaleque. Essas foram as experiências básicas, as 7 experiências básicas que o povo teve desde quando saiu do Egito, agora até chegando no Monte Sinai. No Monte Sinai, nós temos então o último momento, a terceira parte do livro. No Monte Sinai, vai do capítulo 19 até o final do livro, nós temos a concessão da lei e a construção do tabernáculo. Na última aula nós vimos, no capítulo 19, que o Senhor revelou o seu propósito para o seu povo. Por que Deus os chamou? Mas agora, nós não vamos ter, na verdade, a revelação do Senhor. A revelação do Senhor aqui tem 2 lados. Por um lado, o Senhor revelou-se na lei. Por outro lado, o Senhor revelou ao povo o tabernáculo. Hoje não vamos entrar no tabernáculo, mas vamos falar a respeito da revelação de Deus, que foi a lei. Amém? A lei foi dada com 2 objetivos distintos. Para que Deus deu a lei? Você pode achar que Deus deu a lei para o seu povo praticar. Esse é o conceito natural. A lei foi dada como conjunto de normas, então o povo deveria praticar a lei. Mas, na verdade,
não se assuste se eu falar para você que, na verdade, a lei foi dada para ser quebrada. A lei foi revelada justamente para ser quebrada, porque a lei foi dada com um propósito duplo. Em primeiro lugar, a lei foi dada para que Deus pudesse se revelar. Em segundo lugar, a lei foi dada para que o homem pudesse saber que ele é pecador. Amém, irmãos? Vamos avançar então. O objetivo de Deus, então, ao conceder a lei, não é simplesmente dar um código de conduta para que o seu povo possa praticar, ainda que isso também é verdade. Obviamente, Deus tem um conjunto de ética, de padrões morais, de comportamento, que Ele espera do seu povo. Não é? Mas, na verdade, nós sabemos que, pela lei, nós podemos discernir, então, os dois objetivos básicos de Deus. O primeiro foi para revelar a si mesmo. Por que a lei revela a si mesmo? Porque essa é a maneira do seu povo conhecê-lo. Não é? Esse é o primeiro motivo. Deus revelou a sua lei para poder se revelar. Como é que ele se revela na lei? O tipo de lei que uma pessoa faz expressa o tipo de pessoa que ela é. Então, se fosse possível para um ladrão estabelecer uma lei, talvez ele fosse legalizar o roubo. Né? Se fosse possível para um marginal que vive em função de quebrar as leis, ser um legislador, talvez ele fosse estabelecer como padrão uma série de coisas erradas. Você sabe que isso, na verdade, existe no Brasil. Então, no Brasil existe em alguns lugares o que é chamado de um estado paralelo. Então, em alguns lugares do Rio de Janeiro, por exemplo, em algumas favelas, existe um estado paralelo. É um lugar onde os marginais estabeleceram um tipo de governo. E ali eles têm normas, eles também têm regras, têm proibições e permissões. E lá você vê o tipo de gente que os governa, pelo tipo de lei que existe ali, pelo tipo de crueldade que é praticada ali. Então, nós conhecemos a Deus porque Ele é o legislador. E ao fazer a lei, Ele mostrou o tipo de pessoa que Ele é. Por quê? Por que a lei mostra o tipo de pessoa que Deus é? Porque na lei, Deus está dizendo o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Deus está dizendo o que Ele aprova e o que Ele reprova. Então, a lei, na verdade, é uma expressão do coração de Deus. Daí nós dizemos que a lei é eterna. Você nunca deve pensar que a lei passou ou que a lei acabou, porque a lei é eterna. Sendo ela uma expressão de Deus e tendo o objetivo de revelar a Deus, então a lei é eterna. Por que ela é eterna? Porque Deus é eterno. Se Deus é eterno, seu caráter também é eterno. E sendo o caráter de Deus a lei, obviamente a lei nunca vai passar. A lei também é chamada de palavra de Deus. Por que a lei é chamada de palavra de Deus, ou as palavras da aliança? No capítulo 34, do verso 28, do livro de Êxodo, está escrito: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas a palavra da aliança. Então a lei é chamada palavra de Deus, ou palavras da aliança. E depois o texto diz também que são as 10 palavras. Então em Êxodo 34, verso 28, diz que o que Deus escreveu nas tábuas são as 10 palavras. Nós hoje chamamos isso de os 10 mandamentos. Amém, meus irmãos? Então, onde é que eu parei aqui? Então a lei também é chamada a palavra de Deus. E quando Deus se expressa, Deus mostra o seu caráter. Amém? Então, quando nós falamos dos mandamentos, não estamos falando meramente de normas e nem de regras. Estamos falando do próprio Deus. Estamos falando daquilo que o Senhor diz que Ele é. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, lá no capítulo 1, verso 26, diz que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, imagem e semelhança se referem àquilo que Deus é. Portanto, o homem foi criado de acordo com aquilo que Deus é. Então, ele está dizendo aqui que, sendo ele dessa maneira, ele espera que o homem que foi criado seja também a sua semelhança. Amém? Então, Deus não usou de imagens para se revelar. Ele não trouxe lá um quadro, ele não mandou fazer uma escultura, ele não mandou fazer uma pintura, nada disso. Quando ele quis se revelar, ele simplesmente falou. Você sabe, quando alguém quer permanecer oculto e misterioso, é só ficar em silêncio. Não dá para nós conhecermos alguém realmente, a menos que ele fale. E na hora que a pessoa fala,
ela mostra o que está dentro do seu coração. Foi Deus que estabeleceu isso, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então as pessoas que são misteriosas são silenciosas. Não sabemos o que ela pensa, a opinião dela. Mas Deus falou. No dia em que Deus falou a lei, então agora nós temos uma expressão dele. Nós sabemos agora quem ele é, que tipo de Deus ele é. Lá em Gênesis, nós não sabemos que tipo de Deus é Deus. Lá no capítulo 1, Deus criou todas as coisas, ele é o Criador. Mas nós não sabemos, baseado só em Gênesis 1, que tipo de Deus é o nosso Deus. O que ele gosta, o que ele não gosta, qual que é o seu caráter. Mas agora, aqui em Êxodo, capítulo 20, Deus vem se revelando. Eu falei para os irmãos que a revelação de Deus é progressiva. O que quer dizer isso? Que no decorrer dos anos, dos séculos, Deus foi se revelando ao seu povo. Então você está vendo agora que Moisés e o povo de Israel vai agora conhecer algo de Deus que Abraão, Isaac e Jacó não conheceram, não sabiam. Eles vão agora conhecer o caráter de Deus. Qual o caráter que a lei nos revela? Então eu gostaria de mencionar algumas características que a lei fala a respeito de Deus. Primeiro, é que o Senhor diz que ele é zeloso. 1 Coríntios 10, verso 21, eu coloquei sua referência, não coloquei o texto, vou ler para você, diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que ele? E Deuteronômio 32, 21 diz: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Como é que nós descobrimos que Deus é um Deus zeloso? Pelo primeiro mandamento. Quando o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para você imagem de escultura. Não há outro Deus. Eu sou o único Deus. E aqui o Senhor está dizendo, sendo eu o único Deus, não faça ou não levante diante de você nenhuma imagem e nenhum outro Deus. Porque isso desperta em Deus o quê? Zelos. Desperta em Deus zelos. A expressão bíblica, inclusive, é ciúmes. Isso é uma coisa interessante. Porque é a primeira vez que se atribui a Deus uma emoção normalmente tida como negativa. Todavia, você nunca deve comparar Deus com o homem. E aquilo que é atribuído a Deus, você nunca deve pensar que é igual àquilo que é do homem. Por quê? Quando o homem tem ciúme, quando o homem é ciumento, o ciúme dele é expressão da sua maldade. Por que o ciúme é expressão da maldade? O ciúme é expressão do seu ego, é expressão da sua malignidade, quando é no homem. Por quê? Eu sou casado, eu tenho a minha esposa. Qual que é a nossa tendência? Nós sempre tendemos a julgar os outros tomando por base a nós mesmos. Então você sempre tende a julgar o outro tomando a si como parâmetro. Como funciona isso? Ora, eu vejo que eu sou uma pessoa que olho para outras mulheres, eu vejo que eu sou uma pessoa promíscua, eu vejo que eu sou uma pessoa que tem todo esse tipo de tentação. E eu sou casado. Qual que é a maneira como eu vou também enxergar a minha esposa? Eu vou pensar que ela é exatamente como eu sou. Vou pensar que ela também tem os mesmos desejos, as mesmas intenções malignas, o mesmo olhar pecaminoso. Ora, a partir do momento em que eu acho que ela é como eu e tem as mesmas coisas que eu tenho, a partir daquele momento eu me torno o quê? Ciumento. Eu passo a ser desconfiado dela. Por que, na verdade? Porque eu estou tomando a mim mesmo como parâmetro. Eu não tenho certeza se ela é assim, eu não sei se ela vai fazer isso, mas eu não consigo confiar. Por quê? Porque eu mesmo não sou confiável. Quem não é confiável, nunca confia. Entende o que eu estou dizendo? E quem é desconfiado, não é confiável. Esse é um fato da vida. Portanto, quando o ciúme está relacionado com o homem, ele está ligado com a malignidade. Mas também está ligado com o egoísmo, com aquela atitude de posse, de propriedade, de que eu sou o dono do outro. Isso tudo é maligno. Mas quando aplicado a Deus, está relacionado com zelo. Por quê? Porque Deus, quando fala que tem ciúmes de nós, Ele está dizendo o seguinte: eu amo você completamente. E eu sei que isso que você está fazendo vai destruir você.
Eu sei que essa postura sua de se curvar diante de um ídolo, não é um ídolo, é um demônio. E esse demônio vai destruir você. Você não foi feito para isso. Então, se você fizer, eu vou ter que remover isso de qualquer maneira. Então, na verdade, o zelo de Deus é um cuidado extremamente amoroso. Tá certo? Deus não tem isso em relação a tudo. Observa que o texto que nós lemos lá em 2 Coríntios está ligado com o quê? Com o fato dos coríntios participarem de mesas de ídolos. Aí Paulo fala, cuidado, não desperte zelos em Deus. Por quê? Porque ao participar de uma mesa de ídolos, você pode também estar adorando esse ídolo, cultuando esse ídolo. E o Senhor não admite. Ele é o único Deus na nossa vida. Não há outro Deus. E não é porque ele não admite, porque tem outro, ele tem ciúme. Não, porque não há outro. Não há outro Deus. E qualquer um que assume a postura de Deus na sua vida é um demônio. Tá certo? Então é totalmente diferente. Mas aqui descobrimos como é o nosso Deus. Como é que nós descobrimos isso? Porque o texto diz lá em Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Zeloso de quê? Zeloso da minha divindade. Segunda coisa que a Bíblia nos fala é que Deus é um Deus santo. Esses 10 mandamentos que estão revelados aqui em Êxodo capítulo 20, é importante abrir um parênteses aqui que eu acho que eu não expliquei isso para você. Quando eu falei para você que a lei também é chamada de as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, não significa que a lei tem só 10 mandamentos. Ok? Os 10 mandamentos são um resumo da lei. De tal maneira que todo o espírito da lei está contido nesses 10 mandamentos. O que existe depois são detalhamentos a respeito do mandamento. Então, por exemplo, o texto diz, não matarás. Bom, não matar é algo extremamente genérico, mas há muitas situações específicas. Então, lá na frente você vai ver leis específicas com relação a esse mandamento. Por exemplo, no capítulo 21 até o 24 você vai encontrar detalhamento. Por exemplo, eu matei, mas só que foi involuntariamente. O que fazer nessa situação? O mandamento é não matar, mas agora tem um outro mandamento. Se você matar, mas foi sem intenção, então vai ter agora as cidades refúgio para você ir para lá. Você vai ficar preso lá enquanto viver o sacerdote. O texto fala para não matar, mas e se quem matou foi o meu boi? Eu tenho um boi que é chifrador e ele chifrou meu vizinho, matou o vizinho. O que acontece? Eu vou ter que pagar pelo crime do meu boi? Aí a lei então prevê. Se você já sabia que o boi era chifrador e você não prendeu o boi, você é culpado do sangue. Mas se o boi nunca chifrou ninguém, um belo dia ele chifrou o seu vizinho, você é inocente, você não tem culpa de nada. Então, a lei depois, ela vai detalhar as circunstâncias. Entende? Então, os 10 mandamentos são uma expressão geral. Mas esses 10 mandamentos nos mostram que o nosso Deus é um Deus santo, que odeia o pecado e que está acima de tudo e de todos. Quando Deus fala, olha, eu abomino que você mate, eu abomino o homicídio, eu abomino a mentira, abomino o falso testemunho, eu abomino o adultério, a prostituição, eu abomino a cobiça, abomino o roubo. Ele está mostrando o tipo de Deus que ele é. Um Deus santo. Esse é o nosso Deus. Por isso que, hoje em dia, nós não precisamos ficar preocupados em decorar a lei, memorizar a lei. Por quê? Porque a lei hoje não está mais escrita em tábuas de pedra, como estava no Velho Testamento. Hoje, nos dias do Novo Testamento, a lei está impressa no nosso coração. Como é que a lei está impressa no nosso coração? Porque agora o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E o Espírito Santo é Deus também. Sendo ele Deus, ele tem o caráter de Deus, obviamente. E essa pessoa do Espírito Santo, está dentro de nós. Ele agora nos fala simplesmente aquilo que Deus é, aquilo que Deus gosta e o que Deus não gosta. Então nós simplesmente sabemos, simples assim, sabemos a vontade de Deus. Não precisamos mais de ter essas leis escritas. Mas é importante você estudar e entender por que ela foi dada. Terceira coisa, a lei revela que o Senhor é um Deus amoroso. Do verso 12 até o verso 14 diz, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho contra o teu próximo e nem cobiçarás as coisas dos teus próximos. Aqui está dizendo que Deus é amoroso. Como é que você percebe que Deus é amoroso? Porque o Novo Testamento diz, lá em Mateus 22, verso 37, foi Jesus quem diz. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Destes dois mandamentos dependem, fluem, emanam, derivam todas as leis. Por quê? Se eu amo, eu não vou matar o meu próximo. Se eu amo, eu não vou roubar o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou falar mentiras a respeito dele, nem dizer falso testemunho. Se eu amo meu pai e minha mãe, eu vou honrá-los. Por isso Jesus disse que o amor é o cumprimento da lei. Paulo também disse lá em Gálatas 5,14 que amar a Deus e amar ao próximo é o cumprimento da lei. É o resumo da lei. Isso não significa que a lei não tenha muitas minúcias, muitos detalhes. Tem, só que tudo procede disso. Quem ama tem um certo comportamento. Quem ama a Deus tem um certo comportamento. Se eu amo a Deus, então eu não vou ter ídolos diante de mim. Se eu amo a Deus, eu não vou fazer imagem de escultura e me curvar diante dela. Se eu amo a Deus, eu quero saber a sua vontade, aquilo que Ele aprova e que Ele reprova. E uma coisa, se eu amo meu próximo, eu vou ter um comportamento em relação a ele. Um comportamento que, obviamente, vai ser coerente com a lei. Agora, por que o amor é o cumprimento da lei? Porque o nosso Deus é amoroso. E, na verdade, o Novo Testamento diz que Ele não é só amoroso, mas Ele é amor. Deus é amor. E a lei, portanto, é uma expressão de amor. Portanto, a lei é eterna, irmãos. Lembra disso. Davi diz no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita. E diz mais, diz que ela tem poder para restaurar a alma. Por que ela restaura a alma? Porque quando nós andamos em linha com os preceitos do Senhor, naturalmente nós vamos manifestar o seu caráter e a sua vida. Então, por isso a lei do Senhor é perfeita. Nunca pense que a lei é ruim. Nunca pegue o Velho Testamento dizendo, essas coisas aqui eram ruins. Não, não são ruins. É palavra de Deus. É expressão de Deus. Só que nós estamos agora debaixo de uma lei superior, que é a lei de Cristo. Mas lembra disso, a lei superior, que é a lei de Cristo, não cancela a lei inferior. Entendeu? Não cancela e nem contradiz essa lei. Pelo contrário, ela cumpre essa lei e ainda coloca um padrão mais elevado ainda. Quarta coisa, os mandamentos mostram que Deus é um Deus justo. O texto diz o quê? Olha o que a palavra do Senhor diz no capítulo 20, no verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus, Ele é justo e ao mesmo tempo misericordioso. Você escolhe como você quer tratar com Deus, na sua justiça ou na sua misericórdia. Você se posiciona diante dele. Sendo ele justo, ele vai ter que executar o juízo procedente da lei. Mas se ele agir com misericórdia, você vai experimentar a sua graça. Deus também é um Deus verdadeiro. Quando ele condena toda mentira, quando ele condena o falso testemunho, ele está dizendo que ele é um Deus verdadeiro. Né? E como eu disse, se nós amamos o próximo, não vamos dizer mentira para ele. Deus é amor. Mas Deus também é verdadeiro. Não tem nele falsidade nenhuma. Nele não há sombra de variação. Jesus disse lá em João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. O diabo é homicida. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, nós temos aqui um retrato de quem é o diabo. Mas na lei, nós temos uma expressão de quem é Deus. E por último, nós vemos que Deus é puro, porque o último mandamento é: não cobiçarás. Não terás um coração perverso cheio de inveja do seu próximo, que cobiça e deseja possuir as coisas do seu próximo. Quando Deus proíbe isso, Ele está dizendo que Ele é um Deus puro, um Deus santo, um Deus que não jamais admite um olhar impuro. Por isso que a lei, nós vamos ver depois, ela é também chamada de o testemunho de Deus.
Por que a lei é o testemunho de Deus? Porque a lei é o seu manifesto. Ele está contando quem ele é. Amém? As tábuas da lei são chamadas de as tábuas do testemunho. Essas tábuas do testemunho depois vão ser colocadas dentro da Arca da Aliança. Não é verdade? E a Arca da Aliança é um móvel muito especial, um tabernáculo que a gente vai estudar nas próximas aulas. E a lei era colocada dentro dessa tábua, dessa Arca do Testemunho. A Bíblia fala que sobre ela, essa arca tinha 2 anjos, que eram querubins. E esses querubins são guardiães da glória de Deus. E eles ficavam ali contemplando constantemente a arca e a lei que estava ali dentro. Ou seja, zelando pela santidade e a glória de Deus. Vamos ver depois o significado disso, só estou me adiantando um pouco. Então, a primeira razão que a lei foi dada é para Deus poder revelar a si mesmo. Mas a segunda razão, só estou acompanhando com você, que a lei foi dada é para mostrar que nós somos pecadores. Por que a lei precisava de mostrar que nós somos pecadores? Paulo fala lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então você tem que conhecer a equação da morte. A Bíblia fala então, lá em Romanos, que o salário, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Todavia, onde não há lei, não há pecado. Paulo está dizendo, se não tem lei, não tem pecado. Por quê? É pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Entendeu isso? Mas ele fala o seguinte, ora, se é pela lei que vem o conhecimento do pecado, isso significa que os homens só se tornaram pecadores a partir de Êxodo 20, quando a lei foi dada? Não. Os homens já eram pecadores antes. Aí ele fala, qual que é a prova que o homem era pecador antes? Porque o homem já morria. Entende? Então ele pega e coloca a sequência. Como é que funciona? Primeiro vem a lei, ela mostra o pecado, e o pecado, por sua vez, produz morte. Então você tem lei, pecado e morte. Então a sequência é essa. O pecado produz a morte, porque a morte é o salário do pecado. Mas a lei manifesta o pecado. Como é que a lei manifesta o pecado? Ora, todos nós estamos acostumados a viver aqui. Vamos imaginar, só uma ilustração para você entender. Que todos nós aqui vivemos arrastando. Você vive arrastando. Você nunca viu ninguém nunca andar de pé, andando ereto. A vida inteira, seus pais foram assim, seus avós foram assim, gerações e gerações que viveram na terra, viviam assim. Eles andavam rastejando. Um belo dia, Deus vem e se revela a Moisés. E Deus chega para Moisés e fala, olha Moisés, eu sou um Deus santo, eu ando de pé. E aqueles que quiserem me seguir, e o meu povo tem agora, a partir de agora, de andar de pé. Esse é o primeiro mandamento. Andarás ereto, de pé. Aí Moisés vem e entrega para nós aqui a lei. Ele fala, a partir de hoje, eu estou dizendo para vocês, Deus não gosta que nós andemos arrastando. Deus quer que você ande de pé. Porque Deus é assim, esse é o padrão. Até então, você vivia bem andando arrastando. A partir de agora vai acontecer o que com você? Você vai se sentir acusado, culpado, porque você arrasta. Mas Deus mandou a gente andar ereto. Então o que fazer agora? Nós temos que colocar de pé. Só que você coloca de pé, você dá alguns passos, mas olha você de novo caindo. Aí você arruma umas muletas, coloca, mas olha de vez em quando você caindo. Por mais que você se esforce, você vai ver que você vai cair. Então, será que Deus é algum tipo de ser cruel, que tem interesse de te dar mandamentos que você não é capaz de cumprir? Claro que não. Na verdade, Deus quer apenas mostrar para você qual que é o padrão. Você não sabia que era pecador. Você achava que ser pecador era normal. Mas Deus agora com a lei mostrou para você que existe um padrão que você não consegue cumprir. Está além da sua capacidade, além da sua força. Qual que é a reação que Ele espera de você? Que você clame a Ele. Você fala, Deus, eu sei que o Senhor diz que eu tenho que andar ereto. Mas, Senhor, eu não posso fazer. Não consigo fazer. Tem misericórdia de mim. É isso que Deus esperava.
Mas foi isso que o povo de Israel fez? Não. Eles se escoraram em muletas, se esforçaram o máximo que puderam, tentaram até deturpar um pouco a lei, para poder fazer de conta que estavam praticando. Mas Paulo fala o quê? Ninguém jamais praticou. Ninguém jamais andou. Nós somos impotentes, incapazes de fazer a vontade de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Vamos entender de outra maneira. Estou tentando explicar para você o que significa a lei mostrar que nós somos pecadores. Vamos imaginar que todos nós aqui estamos com uma doença. Você sabe que toda doença tem um período de incubação. Você sabe disso? Então, por exemplo, quando você fica doente, visivelmente, significa que você já estava doente há muitos dias. Só que a doença estava dentro de você, incubada. A gripe, por exemplo. Quando a gripe chega a manifestar, o nariz escorrendo, aquela coisa toda, o vírus já está em você talvez há 2 ou 3 dias. Já estava lá, só que você não sabia. Aí, por fim, se manifesta. Vamos imaginar, então, que todos nós aqui temos uma doença. Deus sabe que nós temos a doença. Você é doente, mas você mesmo não vê a doença. Você mesmo não enxerga. Aí se Deus chegar e falar para você, olha, você é doente. Qual doença? Você é pecador. Não tem essa doença, eu nunca vi isso. Onde é que está essa doença em mim? Então Deus não poderia chegar em você simplesmente falando que você é doente. Então Deus teria que pegar algum remédio, aplicar em você, e esse remédio fazer brotar a doença. Aí quando a doença brotasse, você ia falar, nossa, é verdade, eu estou doente. Eu pergunto para você, o remédio causou doença? O remédio não causou doença. O remédio só fez o quê? Manifestar, revelar a doença. Pergunto para você, a lei é esse remédio de Deus. A lei produz pecado? Porque é uma coisa muito comum das pessoas é pensar que a lei é culpada. Eu já ouvi isso até dentro da igreja. Olha, onde não tem lei, não tem pecado. Onde não tem lei, tem pecado. Então, o problema é a lei. A lei é que produziu o pecado em nós. Negativo isso, isso é mentira, isso é heresia. A lei não produz o pecado. A lei manifesta o pecado. A lei mostra que o pecado está lá. Estava oculto, escondido, mas agora com a lei, ele não tem por onde escapar. Portanto, ele mostra o pecado. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas a lei, ela tem uma impotência. Qual que é a incapacidade dela? Ela não cura. Ela não cura a doença. Ela só mostra. Ela só mostra que está doente. Mas ela não tem poder de curar. Ela só mostra que é pecador. Mas ela não tem poder agora de pegar esse pecador e mudar a realidade dele. Isso a lei, diz Paulo, era enferma. A lei era impotente para isso. Por quê? Porque ela não foi dada para isso. Desde o começo, Deus queria enviar Jesus. Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, a lei não foi dada para salvar o homem. A lei foi dada para condená-lo mesmo. O objetivo era mostrar para o homem que ele estava debaixo de uma condenação, por causa da sua condição, por causa da sua realidade. Eu escrevi ali a ilustração até, né? Então, antes de você perceber que você era pecador, você não via necessidade de um Salvador. Mas agora que a lei foi dada, você percebeu que tem um pecado. Agora você precisa de Deus. Assim também aconteceu com a lei. Ela veio para revelar a nós mesmos. Deus já sabia. E como diz Paulo, nós já éramos pecadores, porque já morríamos. E só tem morte onde tem pecado. Por quê? A morte entrou no mundo pelo pecado. No dia que Adão pecou, a morte entrou. Não havia morte antes de Adão. Você consegue imaginar um mundo onde nada morria? Não havia morte de animais, não havia morte de insetos, de formiga, não havia morte de nada. Adão, portanto, foi criado para viver eternamente. Isso é uma coisa incompreensível para nós. Mas a morte entrou aqui com o pecado. Portanto, Adão era pecador e depois dele os homens eram pecadores, porque a morte estava aqui. Mas apesar da morte estar aqui, ninguém sabia que a morte é que era por causa do pecado. Ninguém sabia do pecado. A partir de agora, em Êxodo 20, nós temos uma revelação de quem Deus é e de quem nós somos. Amém, meus irmãos? Então, a lei é o espelho de Deus para mostrar a nossa pecaminosidade. Como diz Paulo, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é boa, nós é que somos errados. Nós é que somos impotentes, incapazes de cumprir a palavra de Deus. Então, Deus usa a lei para nos revelar a nós mesmos, a nossa completa pecaminosidade, incapacidade. Então, sem a lei, você nunca ia saber
que era pecador. Portanto, é muita graça de Deus que ele tenha dado a lei. Mas lembra disso, a lei foi dada para ser quebrada. Deus queria que o homem quebrasse a lei, e depois dele quebrar a lei, e se ver completamente frustrado no seu propósito de fazer a vontade de Deus, aí Deus então queria que ele clamasse, que ele buscasse. Só que em vez de fazer isso, o homem começou a se esforçar mais ainda, e tentar de novo, e tentar de novo, e fazer de novo. Estava enganado achando que poderia cumprir a vontade de Deus. Mas nós não somos capazes de fazer isso, somente pelo Espírito de Deus. Portanto, aquele que deu a lei, ele mesmo é que quer guardá-la através de nós e em nós. Aquele que faz a exigência, ele mesmo quer cumprir essa exigência na sua, na minha vida. Amém, meus irmãos? A lei tem 3 divisões. É importante nós entendermos isso aqui também, porque você tem que ter uma maneira de abordar a lei. Porque uma pergunta evidente alguém faz. Pastor, tá bom. Então, se a lei é boa, perfeita e maravilhosa, então eu tenho que cumprir tudo que está escrito aqui? Não. Por que eu não tenho que cumprir tudo que está escrito na lei? Porque Jesus disse, e é importante lembrar disso, ele não veio para revogar a lei. Portanto, a lei foi revogada algum dia? Nunca. A lei nunca foi revogada. Bom, pastor, se a lei nunca foi revogada, então eu tenho que cumprir o que está escrito? Não tem. Isso é que é interessante. Por que não tem? Porque o Senhor agora nos deu uma outra lei superior para cumprir. Mas há uma outra maneira de você ver isso também. É entendendo que a lei tinha 3 divisões. Quais são as 3 divisões da lei? Diga, a lei tinha 3 divisões. Mandamentos, juízos e ordenanças. Mandamentos, juízos e ordenanças. O que é isso na prática? Primeiro, os mandamentos. O que é um mandamento? O mandamento é o que está aqui em Êxodo 20. Basicamente eram 10. Mas na verdade eram mais de 400. Por quê? Existiam outros 400 mandamentos menores que eram explicações detalhadas desses 10. Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, como eu falei para você, a lei dizia para não roubar. Mas e se por acaso eu achasse alguma coisa, era roubado? E se eu achasse alguma coisa e descobrisse quem é o dono, eu tinha que devolver? Entende? Então a lei, ela tinha uma série de outras explicações menores. O mandamento geral é não roubar, tá bom? Agora esse mandamento, ele é a expressão da vontade de Deus, né? E baseado aqui em Êxodo 20, eles são 10, tá bom? Talvez você vai encontrar um pouquinho diferente, por exemplo, os 10 mandamentos da Igreja Católica. Tá bom? Mas aqui em Êxodo 20, esses são os 10 mandamentos. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Deus, como eu disse, é um Deus santo. Não aceita que você coloque outros deuses diante dele, outras imagens, porque não há outro Deus. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Isso é um mandamento. Não importa o que a Igreja Católica diz a respeito das imagens que eles fazem. Não importa se eles dizem que é arte, não importa se eles dizem que é só para lembrar das coisas de Deus. O fato é que é um mandamento. É um mandamento. Alguém diz, não, eu não tenho mais que cumprir essa lei. Eu não tenho mais que cumprir essa lei. Eu pergunto para você, o que Jesus quis dizer quando ele disse que não veio revogar e veio cumprir e nos deu um padrão mais alto? Então a lei dizia, não matarás. O Senhor falou o quê? Qualquer que chamar o irmão de tolo é sujeito ao inferno. A lei dizia, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Então a lei de Cristo é muito superior. Ora, se a lei de Moisés era não farás imagem de escultura, o que será que diria a lei de Cristo sobre isso? Portanto, a lei de Moisés para nós é como se fosse o mínimo. Quem não cumpre o mínimo, não está cumprindo a lei de Cristo. Portanto, um crente jamais pode fazer para si uma imagem de escultura. Não estou aqui dizendo que você não possa fazer na sua casa uma escultura, uma obra de arte, alguma coisa. Mas você não pode fazer nenhuma escultura que tenha a mínima relação com a idolatria. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é um mandamento. E significa que você não pode associar o nome de Deus com coisas vulgares, banais, nem com coisas mundanas e imorais. Tá certo? E significa o quê? Nunca põe o nome de Deus na piada. Nunca põe o nome do Senhor Jesus numa conversa profana. Eu sou até desconfiado desses adesivos que põem o nome do Senhor. Eu sinto no meu espírito que isso é uma profanação, que isso é tomar o nome do Senhor em vão.
Acho que colocar o nome do Senhor em para-choque de caminhão não é um lugar certo para o nome dele ser colocado. Concorda comigo? Isso é o que eu penso. Cada um deve andar de acordo com o que o Espírito fala para si. Mas uma coisa é certa, não devemos nunca tomar o nome do Senhor em vão. Nunca brincar com coisas espirituais. Por que o Senhor manda fazer isso? Eu poderia fazer a explicação de cada mandamento. Por que o Senhor manda fazer isso? Para que ele não se torne como as outras coisas. O nome do Senhor tem que ser santificado. Por isso Jesus começou orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. O que quer dizer isso? Separado das outras coisas. Não misturo com mais nada. Não misturo com conversa, não misturo com piada, não misturo com nada. Cada vez que eu falo o nome do Senhor é porque eu falo no culto, em adoração, em reverência. Se eu falo para compartilhar em vida e em graça, tudo bem. Mas sempre para ministrar a vida. Entende? Então tenha muito cuidado com isso, porque os crentes hoje em dia não ligam para isso. E tomam o nome de Deus em vão. Agora, o nome de Deus é Deus? Não. Mas nós cremos que hoje o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Hoje é. 4. Santificarás o sábado para descansares. Se você quer guardar o sábado, ótimo. Não tem problema nenhum. Hoje nós guardamos, ou deveríamos guardar o domingo. Por quê? Foi o dia que o Senhor ressuscitou. Então, na velha aliança, o sábado era o último dia do descanso. Na nova aliança, Jesus disse que ele é o descanso. Portanto, nós transformamos o começo, um novo tempo. Não é? Nós sabemos que essa nova era vai ser o 8º dia. O 8º dia é um novo começo. É o domingo. Tá bom? O 8º é o novo começo. Então, hoje nós guardamos o domingo. Mas será que guardamos mesmo? Quem guarda? Ah, não, hoje em dia não tem mais essa coisa de guardar. Por que você acha que Deus mudou? Por que você acha que Deus mudou? Não, o importante é que Cristo seja o meu descanso. É verdade. Cristo é o nosso descanso. Mas lembra, isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Trabalhar sem ter descanso nenhum é pecado. Honrarás teu pai e tua mãe. Por que nós temos que honrar pai e mãe? E esse, diz Paulo, é o primeiro mandamento com promessa de recompensa. Porque quando você honra pai e mãe, você está honrando as suas origens, as suas fontes. Honrar pai e mãe significa honrar a sua fonte. Quem desonra pai e mãe está desonrando a si mesmo, porque você é uma extensão do seu pai e da sua mãe. Mas quem honra pai e mãe não está honrando a si, está honrando a Deus. Por que está honrando a Deus? Porque ninguém escolhe pai e mãe. Quem escolhe foi Deus. E, em última análise, Deus é que é o pai. Por quê? O seu pai teve um pai. O pai do pai dele teve um pai. O pai do pai do pai dele teve um pai. Se você continuar esse jogo de palavras, vai chegar aonde? Lá em Adão. E quem foi o pai de Adão? Foi Deus. Por isso, quem honra pai e mãe, está, na verdade, honrando a Deus. Porque Deus é a fonte última. 6º mandamento, não matarás. Isso não significa que não pode haver morte. Mas se houver morte, tem que ser aqueles que têm autorização para matar. Quem tem, segundo a Bíblia, autorização para matar? O Estado. O Estado tem autorização para matar. Por isso que em Israel havia, por exemplo, a guerra. Isso era um momento em que a morte, o matar aqui não se aplicava. Mas continuando aí na sua apostila, depois vem o outro mandamento, 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. Furtar é roubar. O 9º, não dirás falso testemunho. Isso aqui é mentira e engano. E o 10º, não cobiçarás. A cobiça revela inveja. Né? Aquele desejo maligno de tomar aquilo que é do outro. Aquilo que o Senhor deu para o outro. Então, os mandamentos são divididos em 2 tábuas, 5 e 5. Os primeiros 5 estão todos relacionados com Deus. Mas os últimos 5 são relacionados com o homem. Muito bem, depois disso vem os juízos. Então, a lei tem 3 partes. Os mandamentos, juízos e ordenanças. Os juízos são a segunda parte da lei. Eu falei para você que os mandamentos, eles não podem passar. Eles apenas constituem o mínimo que um cristão deveria observar. Isso é o mínimo. Tá certo? E o que são os juízos? Os juízos são as punições previstas na lei quando alguém quebrava o mandamento. Então o mandamento dizia, não matarás. Mas e se alguém matar? Aí tem o juízo da lei. Se alguém matar, ele deverá ser morto. Porque a lei estabelecia o quê? Olho por olho, dente por dente, vida por vida.
As pessoas, às vezes, aplicam esse princípio da lei como se relacionando com vingança, né? Olho por olho, dente por dente, vingança. Não, não é questão de vingança, é questão de justiça. E mais ainda, uma questão de equidade na justiça. Deus está falando de si mesmo quando ele fala isso. Quando ele diz que é olho por olho, ele está falando o seguinte: não pode ser uma vida por um olho. Entendeu o que eu estou dizendo? Não pode ser uma vida por um dente. A lei é o seguinte: você furou o olho de alguém, então você vai ter o seu olho furado. Você não vai morrer porque furou o olho de alguém. Porque isso seria o quê? Uma punição desproporcional. Mas nosso Deus é um Deus justo. Não é? É isso que a lei está dizendo. Então você quebrou o dente de alguém, então o seu dente será quebrado. Mas você não vai pagar com a sua vida. Agora, se você matou alguém, também não adianta pegar 10 anos de cadeia. Porque 10 anos de cadeia é injusto. Segundo a lei, se você mata, tem que morrer. Esse é o padrão de equilíbrio, de justiça. Nós vivemos um tempo de injustiça, irmãos. Hoje em dia, no nosso país, uma pessoa mata a outra, pega 15 anos de cadeia, cumpre 6 por causa de bom comportamento, né? Como se bom comportamento agora fizesse justiça com a vítima. Como se bom comportamento agora resolvesse o crime que ele fez. E aí, você vê, o que vale uma vida no nosso país? Vale 5, 6 anos de cadeia só. Compensa matar alguém no Brasil? Compensa demais, velho. Compensa demais. Considerando que um cidadão vai viver em média no Brasil 70 anos hoje, ele perder 5 para matar alguém que ele não gosta, ele está fazendo um bom negócio. Mas ninguém pensava isso em Israel. Por quê? Porque é dente por dente, olho por olho e vida por vida. Agora, esse era um juízo da lei. Alguém pode estar pensando aí, pastor, você é a favor da pena de morte? Não. Não sou defensor da pena de morte. Estou dizendo apenas que Deus é um Deus de justiça. Agora, a morte era o juízo que cabia para quem quebrava a lei. Eu pergunto a você, hoje devemos cumprir as penas de apedrejamento, por exemplo, na lei? Não. Por que não? Porque Jesus já cumpriu. A Bíblia fala que ele, na cruz, ele já levou toda a maldição da lei. Então, todo o juízo da lei já se cumpriu em Cristo. Hoje ninguém tem mais que executar o juízo da lei. Agora, isso não vale para o Estado laico lá fora, o Estado civil. Tá bom? E a terceira parte da lei eram as ordenanças. O que é ordenança? Muito bem. Tinha pecado que tinha perdão. Presta atenção nisso. Quando alguém quebrava um mandamento, então ele estava debaixo de quê? De um juízo. Mas e se ele tivesse pecado involuntariamente, sem querer? Aí, nesse caso, tinha as ordenanças da lei. O que eram as ordenanças da lei? Eram os sacrifícios, as ofertas, as festas, o tabernáculo, o sacerdócio, o sangue dos animais. Então, se você quebrou um mandamento, mas foi involuntário, então outro vai levar o juízo no seu lugar. Quem que vai levar? Um cordeiro, por exemplo, um novilho. Isso eram as ordenanças. Eu pergunto para você, hoje nós temos de cumprir as ordenanças da lei? Nós temos que matar animais, aspergir sangue, temos que fazer isso? Não. Por que não? Porque tudo se cumpriu em Cristo. As ordenanças se cumpriram em Cristo. Se elas se cumpriram em Cristo, então não cabem mais a nós. Tá bom? Então a lei tinha 3 partes: mandamentos, juízos e ordenanças. As ordenanças já passaram? Sim ou não? Sim. Os juízos já passaram? Sim. Mas e os mandamentos? Mandamentos não, porque eles são eternos. Ok? São eternos. Mas nós temos de cumprir os mandamentos de acordo com a lei do Velho Testamento? Não. Temos de cumpri-los de acordo com a lei de Cristo, que é superior e maior. Por que eles estão na Bíblia, então? Eles estão aqui porque eles agora nos fornecem um quadro, uma figura, uma imagem, uma ilustração para nós compreendermos as realidades do Novo Testamento. Compreenderam, irmão? Não é complicado o que eu estou dizendo. Apesar de ser bem amplo o assunto, não é complicado. E se você entender as 3 divisões da lei, você vai conseguir explicar facilmente para qualquer novo convertido que quiser entender por que nós não praticamos a lei. Amém? Leia a apostila e se tiver alguma dúvida, mande um e-mail, mande um torpedo, uma mensagem com a sua pergunta. Nós teremos prazer em responder. Amém? Deus possa abençoar cada um.